Olá! Por que laje treliçada ou nervurada com forma recuperável não é melhor? Recentemente surgiu alguns sistemas no mercado de forma recuperável para laje treliçada. Em laje nervurada isso existe mais tempo, mas algumas pessoas postaram, comentaram até, tem vídeo no YouTube, pessoas falando, nossa, é a maior inovação, é muito mais eficiente, é muito melhor. E não é o caso necessariamente. Então, a primeira pergunta que você vai dizer é: mas não gera economia? Porque a forma perdida, cada vez que eu uso ela, eu perco. Já a forma recuperável, eu consigo usar a mesma forma em várias obras. E a questão é: talvez gere economia. Mas para afirmar isso, a gente tem que comparar o custo de ambas. Não só custo de ambas, e também a qualidade final. Ok? Quando a gente faz laje treliçada, a opção oficial, né, até 2, 3 anos atrás, era usar enchimento de DPS cerâmico. Já com laje nervurada, ou a gente pode trabalhar já com enchimento de DPS, ou cubetas reaproveitáveis. Tecnicamente é possível enchimento cerâmico, mas é muito raro em lajes nervuradas bidirecionais. Recentemente surgiu também a possibilidade de sistemas novos, né, de tavelas reaproveitáveis, seja uma tavela que ainda é o formato da tavela, que é desmontada e removida, seja uma chapa que funciona como forma de uma laje. Tem vários sistemas. Aí, no caso, poderia ter outros sistemas também que eu não conheço específico, poderia ser uma tavela de aço que é desmontada também, vai valer igualmente para esse vídeo essa comparação, ok? Vamos lembrar o quê? Que o custo dessas formas não é zero. Ah, mas eu uso de novo. Claro, ela pode ser utilizada, mas ela sofre desgaste e exige investimento igual. Imagina você comprar um carro, usar ele por 10 anos, voltar para a concessionária, eu vim devolver o carro. Eles vão pagar a tabela FIP de um carro de 10 anos, não a tabela FIP de um carro 0 km. Por quê? Porque teve desgaste, né? E não vale a mesma coisa que valia 0 km. Entendido? Então a mesma coisa aqui. A forma tem um custo, ok? E mesmo que não tiver, digamos, mesmo que não tivesse desgaste nenhum, que a forma possa ser usada 1000 vezes sem nenhum desgaste, sem nenhum arranhão, sem nenhum problema, sem nenhuma perda de espessura, de eficiência, sem nenhum amassado, que é impossível, ainda assim você teve que deixar o dinheiro parado naquela forma, ok? Então a primeira pergunta é: quanto se gasta com enchimento de DPS para você dizer que gera economia, ok? Porque eu estou gerando economia na obra, mas quanto de economia está realmente gerando? Tá? E a pergunta que você gasta com o DPS. E a segunda, né, é quanto se gasta no enchimento recuperável, que também tem um custo, ok? Pode ser um custo de aluguel, um custo de manutenção e tudo mais, mas tem um custo. Então, primeiro, quanto que custa o enchimento de EPS? Tá? Eu peguei um fabricante, tá, que eu considero um fabricante de boa qualidade, ok? É um fabricante grande no mercado, ok? Que tem produtos até mais de alta qualidade, mas você custo similar em outros fabricantes, né? Mas peguei estilo da J, técnica de tabela, DPS, mas uh, eles cobram R$ 120 por 15 tavelas com 40 de largura, 8 de espessura e 1 metro de comprimento. Como a tavela tem 40 mais os 9 da nervura, da nervura, vai dar 49, tecnicamente duas peças por 1 metro quadrado. Vai dar só 98 centímetros, não 1 metro, mas tem viga, é mais largo, então acaba sendo duas peças por 1 metro quadrado. Ok? Então, a gente está falando o quê? Que o custo de uma tavela é de R$ 16 o 1 metro quadrado. Tá? Se for fazer uma tavela DPS, o custo na obra vai ser R$ 16 o 1 metro quadrado. A outra conta possível, tecnicamente, né, vai ser o quê? Que a gente pode calcular o volume por metro cúbico, tá? O que vai dar em torno de R$ 250, ok? Isso, claro, né, se você está vendo num futuro distante, não vai ser 250 daqui 30 anos, tá? Mas geralmente o isopor custa metade do que custa o concreto. É uma boa métrica que a gente pode trabalhar inicialmente, tá? E fazendo uma regra de 3, uma equivalência de volume, uma laje nervurada bidirecional, por exemplo, né, se eu usasse uma cubeta de 55 por 55 contra um 55 25, né,
a cada 65, né, gerando uma nervura de 10, estou falando de um custo em torno de R$ 45 o metro quadrado. Ok? Então, aqui uma conta base só 44,75, um pouquinho menos de 45, mas é uma ideia base. Tá? E daí você vai me dizer, nossa, gasta R$ 16 por metro quadrado com laje treliçada, gasta uns R$ 45 metro quadrado com laje nervurada. Se eu fizer sistema recuperável, eu economizo tudo isso. Não, não economizo. Tá? A primeira questão é que não economiza tudo isso. Tá? Esse é o custo que você tem com o EPS. Agora vamos comparar com o custo que você tem e as outras questões que você tem com a forma recuperável. Tá? Primeiro, a gente tem o custo de utilização. Porque mesmo a forma sendo recuperável, ela está na mão de pedreiros, de serventes, e ela tem risco de quebra, tanto na hora de ser removida, na hora da concretagem, ou até no transporte, ela pode quebrar, ela pode ficar presa no concreto, e se ela ficar presa no concreto, você não consegue arrancar, vai ter que deixar lá, ok? Ela vai ter desgaste, né? E além disso, tem o tempo gasto com ela até a remoção. Então, se você investiu um valor nessas formas, você não vai ao concreto uma laje por dia, não. Você vai, com uma equipe muito boa, com um planejamento muito bom, tá? Você consegue, quem sabe, concretar uma laje por semana. Quem sabe? É mais aceitável, geralmente, uma laje cada 2 semanas é mais viável como base. Ok? Então, uma regra básica segue é o quê? Que a gente vai ter em torno de 5% do valor da forma como o preço por concretagem de formas plásticas. Tá? Uma forma plástica talvez ela dure até mais de 20 vezes, mas como investimento eu tenho que comprar ela antes para usar depois, não posso usar 10 vezes e comprar para usar. Não, eu tenho que comprar ela antes para usar as 20 vezes, então eu vou estar pagando agora por uma coisa que eu vou usar no que vem ainda. Né? Ele vai falar em torno mesmo que ela use 25 vezes, em torno de 5% do valor é uma boa base. E se for metálica, ok, bem menos, por quê? Porque eu consigo reutilizar ela centenas de vezes, mas ainda assim vou considerar 1%. Ah, mas se for usar 200 vezes, para usar 200 vezes vai levar 20 anos. Ok? Você não vai usar. Aí eu uso 200 vezes, eu uso cada semana, mesmo que você use cada semana, é 4 anos. Ok? Na prática vai ser umas 24, 25 vezes por ano que você vai usar uma forma dessas. Então a gente está falando para usar 200 vezes, são no mínimo 8 anos, na prática mais de 10. Ok? Isso é a primeira questão. Né? E se for alugada a forma, você tem que adicionar margem de lucro da empresa nesses valores. Okay? Então é 5%, você comprar em torno de 5%, se alugar vai ser uns 6, 7, 8%, e a metálica, nem conheço empresas que alugam, mas seria 1,5%, 2%. Tá? Uma equivalência, uma ideia base de custo. E a outra questão é tempo de desmontagem. Quando eu tenho uma forma recuperável, eu preciso ir lá e recuperar ela, ela não volta sozinha para mim. Okay? Então, o pedreiro vai gastar tempo desmontando as formas para poder reutilizar ela em outro pavimento. Por motivos óbvios, forma perdida não tem esse tempo de desmontagem. Ok? E as desvantagens da forma recuperável, tá? Você vai pensar, nossa, eu gasto, eu investi aqui, mas eu gero a mesma laje com uma coisa que eu consigo reutilizar várias vezes. Não, tá? Você não gera a mesma laje. Aqui eu fiz uma comparação de duas lajes, tá? Ah, mas se fosse uma Tec 650, seria a mesma coisa. Ah, mas sendo uma laje nervurada contra uma laje com enchimento recuperável contra uma laje de enchimento perdido, esse mesmo padrão vai valer sempre, que é o quê? Que a laje com enchimento recuperável, ela tem uma base fina da nervura e vai alargando, ok? Ela tem formato como se fosse de um cogumelo, tecnicamente, não é exatamente cogumelo, porque laje cogumelo é outra coisa, mas ela vai alargando, ela é estreita na base e larga no topo, ok? Já uma laje com EPS, o EPS é cortado quadrado, e eu não preciso me preocupar com ele ser quadrado, porque eu não preciso arrancar ele da forma. Então, pode ser quadrado, é muito mais fácil e é mais eficiente, porque aí eu tenho mais volume de concreto na base. Ok? E como consequência, uma laje com forma recuperável tem maior peso, menor inércia, menor resistência a momento fletor negativo, menor resistência a cisalhamento, menos espaço para colocar armadura positiva. Ok? Tudo isso é desvantagem que ela tem.
ok? Claro, eu posso contornar, mas para contornar ou para resolver o peso maior, eu vou ter que fazer fundações mais pesadas, pilares mais pesados. Para resolver a menor inércia, eu vou ter que fazer uma altura maior. Para resolver a menor resistência em momentos negativos, e precisar de elemento, eu vou ter que fazer maciços maiores, que também vai aumentar mais ainda o peso, né? E para resolver congestionamento de armadura, né? Porque se eu tenho uma nervura que vai afinando e a armadura positiva fica na parte de baixo que está bem fina, dificulta colocar a armadura ali, ok? Então tem que planejar melhor até a armadura que eu vou colocar nessa peça, né? Isso tudo é desvantagem que tem que ser considerada, tá? Esse efeito é maior ainda em laje treliçada, onde usando uma vigota e a tabela perdida, eu tenho um alargamento da base da vigota. Ok? Tá? Mas só para comparação, vai ser, meu Deus do céu, Gilberto, é uma diferença gigante? Não, mas é uma diferença que no final das contas é importante. Tá? Para começar, então, por equivalência, ok? Uma laje Atex 800 de 25 mais 5, peguei um exemplo, contra uma laje DPS, eu estou usando esse de nervura de 14 para cada 80, só para encaixar num peso similar. Ok? Tá? Mas a laje Atex pesa 335 kg por metro quadrado, a laje DPS vai pesar 325. Então, só nisso eu já tirei 10 kg por metro quadrado da obra, o que não é uma diferença gigante, mas é uma economia. Ok? A altura equivalente da laje Atex é 20,75, ou seja, é uma laje de 30 nervurada que tem uma inércia equivalente a uma laje maciça de 20,75, tá? Enquanto que a laje de IPS, ela tem uma inércia equivalente a uma laje maciça de 21,43. É uma diferença gigante? Não. Tá? Mas se essa laje aqui vence, por exemplo, imagina 30 vezes o vão, 6,20 metros, tá? Essa aqui vai vencer uns 6,40 metros, ok? Com a mesma, digamos, com controle de flash igual. Okay? Então, não é uma diferença gigante, mas eu ganhei um pouquinho no peso, eu ganhei um pouquinho na altura equivalente. Tá? Eu ganhei um pouquinho desses elementos, eu ganhei um pouquinho no momento negativo, e quando eu já estou 2 km na frente. Okay? Tá? Então, ela não tem a mesma efetividade, a mesma eficiência contra uma laje DPS. Ela tem um pouquinho menos. Em várias coisas, um pouquinho menos. Tá? Próximo, tubulações e instalações. Também é uma desvantagem para a laje de forma recuperável. Porque com forma perdida é muito simples. Se for isopor, queima o isopor, coloca uma faca, né, corta o espaço tecnicamente queimando, né, ou se for uma tabela de barro vai quebrar, tá? Mas aquela região apenas, passa a tubulação por dentro do enchimento e tranquilo, né, a tubulação está ali, onde já é enchimento, não tem problema. Tá? Obviamente eu não posso quebrar uma laje da Tex, porque uma laje recuperável ou uma forma de chapa, legolagem, coisa do tipo, eu não posso quebrar, cortar um pedaço porque eu quero passar um cano. Não, tá? Um cano, uma tubulação, tudo mais, né? Eu vou ter que contornar isso. Tá? Tem várias possibilidades, na verdade tem mais uma possibilidade que não está listada aqui, tá? Mas as possibilidades, lembrando que todas as possibilidades vão aumentar o custo. Né? A primeira possibilidade é instalar formas especiais sob medidas. Talvez existam elas. Tá? É uma coisa rara, né? Mas talvez existam. Tá? Que encaixa a tubulação precisamente, o que aumenta o custo e dificulta a remoção e reaproveitamento, porque eu tenho que ter uma peça específica para encaixar no meu arquitetônico ali, para onde que vai o cano, tem que ter ali aquela forma, ok? A segunda possibilidade é instalar as tubulações na capa da laje. Na capa da laje, o que exige uma capa mais espessa, aumentando o peso drasticamente, né? Então, não é uma opção muito interessante, mas tecnicamente poderia ser feito. Então, geralmente é consequência de execução errada, se eu puder evitar é o ideal, mas tecnicamente pode acontecer. Ok? Próxima questão é instalar as tubulações embaixo da laje, o que vai reduzir a altura útil, né? Porque se eu tenho tubulação e vou gastar 15 centímetros passando tubulação, eu perdi 15 centímetros da obra. Ah, mas eu aumento o pé direito 15 centímetros. Então, num prédio de 8 pavimentos, você aumentou mais de 1 metro na altura do prédio, que vai dar mais 1 metro de alvenaria no prédio, o que aumenta o custo da obra drasticamente também. Ok? Vai aumentar a carga de vento no prédio e tudo mais. Não é de graça isso. Ok?
Outra opção é criar maciços onde há tubulação. Se eu não conseguir usar uma forma especial e tudo mais, posso criar um maciço, mas vai gerar um volume de concreto pesado ali, aumentando o peso da laje de novo. A opção 5 é limitar os projetos de instalações drasticamente. Né? O vaso vai ser aqui. Não, agora vai ter que ser 20 para o lado para ficar na região da nervura para que consiga passar o cano, mas ainda assim vai dificultar muito isso. Ok? E de qualquer maneira, todas essas opções aumentam o custo final da obra, seja por complicar o projeto, seja por aumentar o peso, seja por reduzir a altura da obra, entendeu? Então, de qualquer maneira, eu estou perdendo com isso. Tá? Exceto, claro, se não tiver tubulação. Se for uma garagem, por exemplo, um prédio de garagem não é questão, mas sinalizado. Tá? Qualidade final. Tá? A laje final não tem a mesma qualidade quando se utiliza forma recuperável. Tá? Apesar da ideia que o enchimento não tem função nenhuma, ele é parte da laje. Tá? Já tem vídeo meu no canal sobre como o enchimento cerâmico tem uma função estrutural, mas o enchimento de EPS não. Tá? EPS e nada é a mesma coisa em questão estrutural. Ok? Ele não vai ajudar praticamente nada em estrutura, porque ele é, primeiro, o peso dele também não vai piorar praticamente nada, porque o peso do EPS é mínimo. Okay? O EPS é questão de densidade de 15 kg por metro cúbico. Okay? Só que a gente não usa um metro cúbico, a gente usa tipo 0. Uma laje treliçada, a gente usa 0,07, 0,06 metros cúbicos por metro quadrado. Uma laje nervurada talvez seja mais, mas ainda assim eu estou falando do quê? Exagerando, o EPS vai pesar de 1 a 3 kg por metro quadrado, que é uma carga muito baixa. Ok? É uma carga adicional, sim, mas e os 10 quilos que a gente ganhou aqui fazendo uma nervura mais eficiente? Eu agora tenho só 8 quilos que eu ganhei, ainda assim é uma vantagem. Tá? Mas não é só isso. O EPS ele tem uma função extremamente importante na laje, que é o quê? Capacidade termoacústica. Okay? Uma laje não é só uma placa estrutural, ela tem funções estrutural e uma delas é reduzir ruídos, uma delas é reduzir entrada e saída de calor. Ok? Tá? Então, uma laje com EPS vai garantir uma maior qualidade termoacústica para a obra. Ok? Se eu usar recuperável, eu não tenho essa mesma qualidade. Tá? Outra questão é o revestimento inferior. Se eu for fazer forro, pouco importa. Mas, se eu for usar forma perdida, eu posso rebocar. Eu não tenho como rebocar uma laje de forma recuperável. Ok? Tá? Claro, se não for rebocar não é uma vantagem nenhuma, mas me dá mais liberdade. Ok? Próximo, desvantagem, e essa é uma desvantagem gigante a ser considerada, é que obriga a repetição. Por quê? Igual aquela frase, quando tudo que você tem é um martelo, tudo vira um prego. Imagina um construtor que investiu o valor de um carro 0 km no sistema de formas reaproveitáveis, o que é geralmente o custo aí base para obras prediais e tudo mais, que vai reutilizar várias vezes, vai ficar perto disso, e uma obra onde o sistema de formas não é eficiente. Por exemplo, a construtora comprou uma forma que tem uma grande altura para vencer vãos maiores, mas a obra não tem grandes vãos. Ou, contrário, a construtora comprou uma forma mais baixa, só que é uma obra que tem grandes vãos, que aquela forma não tem altura suficiente. O que vai acontecer é que agora que ela já teve esse investimento, ela fechou uma obra, ela vai querer forçar as formas delas a funcionar na obra, gerando custo extras ou patologias. Ou seja, se eu tenho uma forma mais alta, e ela já está comprada, já está feita mais, eu quero usar ela porque eu acho legal, o que vai acontecer é que vai ter que ser feito mais concreto do que realmente precisa para aquela obra, o que vai aumentar o custo da obra. Tá? E, por outro lado, eu tenho uma nervura mais baixa, mas eu tenho que usar ela porque já está comprado, já foi decidido que vai usar, muito mais maciço, talvez tenha problemas de flecha e, claro, mais ácido de qualquer maneira. Tá? E você vai dizer, tá, mas isso eu consigo resolver, eu alugo as formas. Tecnicamente é uma possibilidade, mas tem maior custo do que comprar as formas, visto que a Tex não vive de caridade. Né? Ou a gente também consegue aproveitar com obras repetidas ou com andar tipo, ou seja, se vai ser construído um prédio com 20 pavimentos tipo, ok? É possível comprar um jogo de formas e usar essas formas aí em todos os pavimentos. Né? Talvez perca uma ou outra já nas concretagens e tudo mais, mas reembolsar essas aí. Né? E daí, num segundo prédio, fazer um prédio muito similar ou até igual.
Tá? Por exemplo, tem uma construtora da minha região que só faz o mesmo prédio sempre. Por quê? Porque ela investiu gigante em formas de parede estrutural que só foram feitas especificamente para aquele arquitetônico. Então eles fazem várias vezes o mesmo prédio, que é uma possibilidade, mas é uma limitação. Ok? Tudo isso aqui é limitação. Ok? Talvez não seja um problema em alguns casos específicos. Tá? Talvez, se você pegar seu step e jogar fora, se a polícia não te parar e o pneu não furar, você economizou um step, o peso do step vai aumentar minimamente a eficiência, vai aumentar minimamente quantos quilômetros por litro você faz, mas se furar um pneu, você está ferrado. É a mesma coisa aqui. Se der um pepino, você está ferrado quando você se limita. Entendido? Então, esse é um problema. E já aconteceu várias vezes construtores chegarem para mim e falaram: a gente está construindo uma obra aqui, um predinho, mais, e a gente tem essas formas. E tem que ser essas formas. Daí eu falo: tá, mas essas formas não servem. Essas formas não são adequadas. Mas agora a gente já comprou. E daí, já comprou, quero usar. Então, deixou de ser engenharia da eficiência, começou a engenharia do que eu quero. E eu quero é a melhor palavra que um vendedor quer ouvir. Você chega numa concessionária de carros e fala: eu quero esse carro, eu vou comprar esse carro. Adivinha só, o vendedor não precisa dar nenhum desconto, o vendedor não precisa se preocupar de entregar qualidade, condições de financiamento e tudo mais. Por quê? Porque você já falou que vai querer. Entendeu? Mesma coisa aqui. Então, se você dizer: tá, então não compensa, novamente, é questão de pensamento binário isso aqui. Não é. Tá? Pode compensar em alguns casos. A questão é: formas recuperáveis trazem várias complicações. Não é igual laje de forma perdida com menos custo. Né? Você pensa: eu já faço laje, então eu vou usar essa forma recuperável que eu estou economizando dinheiro depois de 10 utilizações. 15. Não é só isso. Tá? Se ela for escolhida, deve ser aceito as desvantagens. Ter uma engenharia planejando muito bem qual forma vai ser adquirida e como contornar essas desvantagens. E claro, reutilizar a forma dezenas de vezes no caso de plástico ou centenas de vezes no caso de aço para compensar o investimento que foi feito nelas. Ok? Então, se eu fazer a minha casa, estou construindo o meu sobrado aqui, eu vou usar a forma recuperável. Por quê? Se eu fazer só uma vez, não faz sentido. Eu vou construir 5 casas, ou um prédio de 4 pavimentos. Não vai compensar porque você não está reutilizando vezes o suficiente. Agora, eu vou construir um prédio de 8 pavimentos. E daqui 6 meses eu vou construir outro prédio de 8 pavimentos. E daqui 6 meses, mais o mesmo prédio vai ser construído de novo. Aí compensa. Porque eu estou refazendo isso em um prazo constante, repetidamente. Entendido? E por questão final, laje nervurada é uma solução eficiente em alguns tipos de obras. Não todas. Né? É uma questão mais de nicho mesmo. Tá? A maior parte das obras não vai ser laje nervurada nunca. Né? E escolher a laje ideal é essencial para entregar qualidade ao cliente. Além disso, você precisa saber dimensionar com precisão para evitar custos excessivos e patologias. Custos excessivos, porque custos vai ter sempre. Custos excessivos, né, superdimensionamento, né, tecnicamente também a gente chama, tá? Ou custos excessivos ou e patologias. Tá? No meu livro, O Mínimo de Estruturas, eu abordo os tipos de laje, vantagens e desvantagens de cada. Tem um subcapítulo do meu livro, um subcapítulo grande, né, com várias páginas, mas que eu abordo especificamente tipos de laje. E daí nele eu falo, ok, laje maciça, laje nervurada, quando utilizar, quando não utilizar, ok? É o capítulo 7.28, inclusive, do livro, ok? É um capítulo longo, né? Só esse capítulo são 6 páginas, né? Onde todos os tipos de laje basicamente estão abordados nele, né? E para dimensionamento na prática, eu tenho meu curso de concreto armado, onde no curso base eu demonstro dimensionamento de laje treliçada, maciça e nervurada. No curso avançado também demonstro outros tipos de lajes, tá? Mas no curso base eu abordo essas 3 que são as principais tecnicamente. Tá? E todos os meus livros, todos os meus cursos estão na descrição do vídeo que está ali embaixo, que eu também deixo lá no link da bio do Instagram, onde eu posto esses slides. Beleza? Tá? Mas por enquanto seria isso, ok? A questão é um sistema inovador? Pode até ser. É um sistema muito melhor que o que tem atualmente, sem desvantagem nenhuma, que eu posso usar à torta e à direito? Não. Tá? É um sistema que pode servir algumas funções, mas não é uma questão perfeita que vai funcionar para toda a obra sem nenhuma desvantagem. Beleza? Então, até a próxima aula.